Todo ano eu emprestava minha casa de praia para meu filho. Cuide bem de tudo. Eu sempre pedia, mas a cada retorno ele me tratava pior. Você não entende nada, velha, gritou na última discussão, até que o telefone tocou. Senhora, chamei a polícia. Seu filho está sendo algemado agora mesmo. Era meu vizinho, com a voz tensa. Meu coração disparou, mas algo estranho aconteceu. Fui até o cofre e peguei um documento amarelado que guardava há décadas. 1 hora depois, cheguei na delegacia. Meu filho estava sentado, algemado, com o rosto vermelho de raiva. Quando me viu, começou a gritar: "Mãe, me tire daqui!" Eu coloquei o papel na mesa na frente dele. Seus olhos leram a primeira linha e sua expressão mudou completamente. Meu nome é Edna Queiroz e tenho 67 anos. E hoje eu vou te contar como meu único filho destruiu minha confiança, roubou de mim e tentou me declarar louca para ficar com tudo que eu construí na vida. Durante 23 anos, eu emprestava minha casa de praia em Ubatuba para meu filho Guilherme passar as férias de janeiro com a família dele. Era um acordo que começou com meu marido Paulo ainda vivo e que eu mantive religiosamente depois que ele morreu há 12 anos. A casa fica na Praia Vermelha do centro, tem 4 quartos, piscina, churrasqueira e vista direta para o mar. Meu Paulo comprou ela em 1996, quando o Guilherme tinha só 12 anos. A gente passava todos os verões lá. Aquela casa tem a energia da nossa família feliz gravada nas paredes. Quando o Paulo morreu em 2012, a casa ficou só no meu nome por testamento. Mas eu continuei deixando o Guilherme usar todo janeiro porque eu achava que estava fortalecendo os laços familiares. Eu achava que estava sendo uma boa mãe. Guilherme levava a esposa Fernanda e meus 2 netos Marina, de 15 anos, e Pedro, de 12. Eu ficava em São Paulo enquanto eles aproveitavam a praia. Eu só queria ver minha família feliz. No começo era tudo tranquilo. Guilherme me ligava no final do mês agradecendo. Mandava fotos dos meninos brincando na areia. Dizia que estava cuidando de tudo direitinho, que a casa estava impecável, que ele se sentia abençoado por ter uma mãe tão generosa. Eu ia dormir feliz, achando que estava fazendo tudo certo. Mas há 5 anos, as coisas começaram a mudar de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Fernanda entrou na vida do Guilherme como um furacão de soberba e veneno. Ela vem de família rica de São Paulo, o pai dela é dono de concessionária de carros importados. Desde o primeiro dia que eu conheci ela deixou bem claro que me achava inferior. Nas reuniões de família, ela me ignorava completamente. Quando eu falava alguma coisa, ela revirava os olhos e olhava para o celular. Ela fazia comentários maldosos sobre minhas roupas simples, sobre meu cabelo grisalho, sobre meu jeito de falar. Uma vez, ela disse na frente de todo mundo que eu tinha cheiro de naftalina e passado. Guilherme, que sempre foi um menino carinhoso, que me ligava toda semana, que me levava para almoçar todo domingo, começou a mudar. Devagar, como uma planta que vai murchando. Ele parou de me ligar no aniversário. Cancelava almoços na última hora com desculpas esfarrapadas. Inventava compromissos urgentes quando eu sugeria a gente se ver. As ligações que antes duravam meia hora passaram a durar 2 minutos. Ele ficou seco, distante, frio. Mas eu continuava emprestando a casa porque eu tinha esperança. Eu pensava que se eu fosse generosa, se eu mostrasse amor incondicional, ele ia voltar a ser o filho que eu criei. Eu pensava que era só uma fase, que o casamento estava deixando ele estressado, que quando as coisas se acalmassem ele ia lembrar de quem sempre esteve do lado dele. Mas a cada ano que passava ficava pior. Ele parou de me agradecer pelo empréstimo da casa. Simplesmente pegava as chaves e sumia. Parou de mandar notícias durante o mês que eles ficavam lá. Parou de perguntar se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Eu tentava ligar e ele não atendia. Eu mandava mensagem e ele respondia com "ok" ou "depois a gente fala". Eu virei um estorvo na vida dele. E a Fernanda começou a tratar minha casa como se fosse dela. Ela trocou as toalhas que eu tinha comprado com tanto carinho por outras importadas e jogou as minhas no lixo sem nem me avisar. Ela mandou embora o Cristiano, que era o caseiro há 15 anos, porque disse que ele era velho e incompetente. O homem chorou quando me ligou contando. Ela colocava móveis novos sem me consultar e levava embora os antigos que tinham valor sentimental para mim.
Uma cadeira de balanço que meu Paulo adorava simplesmente sumiu. Quando eu perguntei, ela disse que era feia e que tinha doado. Eu engolia tudo. Eu chorava sozinha na minha casa, mas não confrontava porque eu tinha medo de perder meu filho de vez. Em janeiro deste ano aconteceu o pior. Eu liguei para o Guilherme na véspera de Ano Novo perguntando se eles iam usar a casa. Ele demorou 2 dias inteiros para me responder. 2 dias. Quando finalmente respondeu, foi seco, sem nenhum carinho. Mãe, a gente vai sim. Não precisa se preocupar com nada. Eu senti uma pontada no peito, mas tentei continuar a conversa. Eu disse que queria visitá-los pelo menos um dia para ver os netos porque fazia 6 meses que eu não via a Marina e o Pedro. 6 meses sem ver meus netos. Ele respondeu que não ia dar porque a Fernanda tinha convidado os pais dela e uns amigos influenciadores e ia ficar muito cheio. Fica para a próxima, mãe. Assim, friamente, como se eu fosse uma conhecida pedindo um favor. Eu senti uma facada no peito, mas engoli o choro e disse tudo bem. Mas espera, porque o que veio depois disso foi tão absurdo que até hoje eu me pergunto como um filho pode chegar a esse ponto. No dia 12 de janeiro, às 9 horas da noite, meu telefone tocou. Era o seu Valdir, vizinho da casa de praia há mais de 20 anos. Um senhor de 73 anos, aposentado, que sempre cuidou da nossa propriedade como se fosse dele. A voz dele estava completamente alterada, quase gritando. Dona Edna, a senhora precisa saber de uma coisa muito grave. Eu estou aqui na frente da sua casa agora e chamei a polícia. Seu filho está sendo algemado neste exato momento. Meu coração quase parou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu consegui perguntar o que tinha acontecido, mas minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Seu Valdir explicou que há 3 dias a casa estava com festas absurdas todas as noites. Música eletrônica altíssima até às 5 da manhã. Gente bêbada gritando na rua. Carros bloqueando a entrada dos vizinhos. Garrafas de bebida jogadas no jardim. Gente vomitando na calçada. Os vizinhos reclamaram na prefeitura. Fizeram boletim de ocorrência. Ligaram para a polícia 4 vezes. Mas o pior não era isso. O pior é o que o seu Valdir viu com os próprios olhos dele. Ele viu meu filho Guilherme cobrando entrada de desconhecidos na porta da minha casa. Ele estava com uma listinha na mão, tipo segurança de balada. As pessoas chegavam, pagavam em dinheiro ou Pix e entravam. Seu Valdir desconfiou e foi investigar. Ele descobriu que Guilherme tinha colocado anúncio na internet, oferecendo a minha casa para festas e eventos particulares, a R$ 3.000 por noite. R$ 3.000 por noite. Ele estava alugando minha casa. A casa que eu emprestava para ele de coração. A casa que tem a memória do meu marido morto. Ele estava lucrando em cima de mim. E a Fernanda estava dentro tirando fotos com os influenciadores, marcando a localização nas redes sociais como se a casa fosse delas. Postando stories mostrando a piscina, a vista, a churrasqueira, escrevendo coisas como nosso refúgio particular e vivendo nosso melhor verão na nossa casa de praia. Nossa casa. Ela tinha coragem de escrever nossa casa. Eu desliguei o telefone e fiquei 10 minutos parada olhando para a parede da minha sala. Eu não conseguia processar. Eu não conseguia acreditar que meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu embalei para dormir, que eu ensinei a ler, estava fazendo isso comigo. E todas as humilhações que eu tinha engolido nos últimos 5 anos vieram de uma vez como uma enxurrada. As festas de Natal que ele não me convidava mais. Os aniversários dos netos que eu descobria pelo Instagram depois que já tinham acontecido. As vezes que a Fernanda me chamou de velha ridícula na frente de visitas e ele não fez nada. As vezes que eu vi ele atravessar a rua para não ter que me cumprimentar. As vezes que ele desligou o telefone na minha cara quando eu queria contar que estava me sentindo sozinha. Tudo veio de uma vez e me esmagou. Eu chorei por 1 hora. Eu chorei até minha garganta doer. Até não ter mais lágrimas. Eu chorei pela mãe que fui. Pelo filho que eu pensei que tinha. Pela ilusão que eu alimentei durante anos. Depois eu sequei as lágrimas. Eu me levantei. Eu fui até o banheiro, joguei água no rosto e olhei para o espelho. E naquele momento, algo dentro de mim morreu. A Edna boazinha morreu. A Edna que perdoava tudo morreu. A Edna que tinha medo de perder o filho morreu.
e nasceu uma Edna que ia buscar justiça. Eu liguei para o Dr. Marcelo Drummond, meu advogado. Ele trabalha comigo há 18 anos desde o inventário do Paulo. Eram 10 horas da noite, mas ele atendeu porque viu que era urgente. Eu contei tudo. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Edna, isso é gravíssimo. Seu filho está cometendo apropriação indébita, evasão fiscal e uso irregular de propriedade de terceiros. A Fernanda pode responder como cúmplice. A gente vai acabar com eles. Quando Guilherme percebeu que tinha sido preso pela polícia por perturbação da ordem e exploração irregular de imóvel, ele me ligou. Mas não me ligou preocupado. Não me ligou arrependido. Ele me ligou gritando, berrando. Mãe, como a senhora pôde fazer isso comigo? Eu sou seu filho. A senhora me denunciou para a polícia? A senhora quer me destruir? Ele disse que eu era uma mãe horrível por não ter avisado que a polícia ia ser chamada. Disse que eu estraguei a reputação dele. Disse que a Fernanda estava furiosa e que os pais dela iam processar a família inteira. Disse que eu ia me arrepender amargamente. Eu nem respondi às acusações dele. Eu simplesmente falei com uma calma que eu não sabia que tinha dentro de mim. Guilherme, amanhã você vai receber uma visita do meu advogado com alguns documentos muito importantes. Aí você vai descobrir que essa casa nunca foi sua para alugar. E você vai descobrir outras coisas também. Coisas que vão mudar sua vida completamente. Aí eu desliguei. Porque o que Guilherme não sabia é que quando o pai dele morreu, eu recebi a casa em testamento com uma cláusula específica. A escritura está no meu nome, e só no meu nome. Ele nunca teve direito nenhum sobre aquele imóvel. Nenhum. Nenhuma vírgula. Meu marido fez questão de deixar assim porque ele sabia que o Guilherme ainda era imaturo. E ele estava certo. E Guilherme também não sabia que eu tinha guardado evidências de tudo que ele e a Fernanda fizeram na minha casa ao longo desses anos. Eu tinha fotos, prints de conversas, recibos, comprovantes. Eu documentei cada móvel levado embora, cada conta de luz que eles deixaram de pagar, cada vez que eles quebraram algo e não consertaram, cada promessa quebrada, cada mentira contada. Eu tinha guardado tudo porque no fundo do meu coração, naquele lugarzinho onde a intuição mora, eu já desconfiava que um dia ia precisar me defender. E esse dia chegou. Antes de eu contar o que aconteceu depois, me diz uma coisa. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu exagerei ou fiz o certo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. No dia seguinte, eu acordei às 5 da manhã. Não consegui dormir a noite inteira. Fiquei repassando tudo na minha cabeça. Mas eu não estava mais triste. Eu estava determinada. Às 7 horas eu estava sentada no escritório do Dr. Marcelo com uma pasta enorme cheia de documentos. Eu tinha levado tudo. Absolutamente tudo. A escritura da casa provando que a propriedade era exclusivamente minha. Os prints do anúncio que Guilherme colocou na internet alugando o imóvel com fotos dos cômodos e descrição detalhada. Os extratos bancários que eu consegui com a ajuda de um contador mostrando que ele recebeu pagamentos via Pix de pessoas diferentes. Mais de R$42 mil em pagamentos de festas nos últimos 2 anos. R$42 mil que ele nunca me devolveu, que ele nunca mencionou. As fotos que seu Valdir tirou das festas com aglomerações ilegais de mais de 100 pessoas. Gente pulando na piscina bêbada. Gente usando drogas no jardim. Gente quebrando a cerca. E eu tinha as conversas de WhatsApp, porque eu ainda estava no grupo da família que a Fernanda criou. Ela esqueceu de me tirar. E eu vi tudo que ela escrevia para as amigas dela. Mensagens dizendo que aquela casa era o patrimônio que ela merecia ter. Que eu era só uma velha estorvo que um dia ia morrer e deixar tudo para eles. Que ela estava fazendo Guilherme crescer e se libertar da mãe controladora. Que eu não merecia nada porque sempre fui pobre e invejosa do sucesso deles. Dr. Marcelo leu tudo com atenção. Ele ia passando os papéis devagar, anotando coisas, balançando a cabeça. Quando terminou, ele me olhou e disse: Edna, isso aqui é muito mais grave do que eu imaginei. Ele não está só cometendo apropriação indébita. Ele está cometendo evasão fiscal porque não declarou essa renda. Ele está cometendo uso irregular de propriedade de terceiros com fim lucrativo. A Fernanda pode responder como cúmplice ativa porque ela participou da divulgação e da organização.
Os dois podem pegar pena de reclusão. Eu senti um arrepio. Reclusão. Meu filho poderia ir preso por causa disso. Uma parte de mim sentiu dor, mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada e roubada, sentiu que era justo. Eu perguntei o que ele achava que eu devia fazer. Dr. Marcelo abriu uma pasta dele e começou a explicar. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, ação de despejo imediato. Eles têm 72 horas para desocupar o imóvel. Segundo, ação de cobrança por danos materiais e lucros obtidos ilegalmente. Terceiro, representação criminal por apropriação indébita e evasão fiscal. Quarto, pedido de liminar para remoção de todas as postagens difamatórias nas redes sociais. E quinto, ação de danos morais pelo sofrimento que eles causaram. Eu concordei com tudo. Mas antes de protocolar os documentos eu tive uma ideia. Uma ideia arriscada, mas que podia me dar ainda mais provas. Eu ia fazer eles se exporem completamente. Eu liguei para Guilherme e fingi que estava arrasada. Coloquei na voz todo o desespero que consegui simular. Filho, eu não consegui dormir a noite inteira. Eu não sabia que a polícia ia agir daquele jeito. Eu só liguei para o seu Valdir pedindo para ele pedir para vocês abaixarem a música. Eu não imaginei que ia dar nisso. Eu estou me sentindo péssima. Vamos conversar direito? Vem aqui em casa amanhã para a gente resolver isso como família. Guilherme caiu que nem um patinho. Ele aceitou na hora. Disse que ia levar a Fernanda para a gente esclarecer os mal-entendidos. Ele ainda estava achando que ia conseguir me manipular. Eles chegaram no dia seguinte às 3 da tarde. A Fernanda entrou na minha casa de salto alto fino, bolsa Prada, óculos escuros de grife e uma cara de nojo, como se estivesse entrando num cortiço. Guilherme estava de braços cruzados, postura defensiva, maxilar travado. Os dois se sentaram no sofá da sala, como se estivessem me fazendo um favor absurdo. Eu ofereci café. Eles recusaram. Fernanda disse que não bebia café em casa de pessoas sem máquina de expresso italiana. Eu respirei fundo e deixei passar. Guilherme começou sem nem me cumprimentar direito. Mãe, a gente precisa conversar sério sobre essa casa de Ubatuba. Eu e a Fernanda estávamos pensando que já que a gente usa todo ano e já que a gente cuida de tudo, talvez fosse melhor a senhora passar a casa para o meu nome logo de uma vez. Assim a gente evita problemas futuros com o inventário e a gente pode cuidar melhor do imóvel. A gente até pode fazer uma reforma grande e valorizar o patrimônio. Fernanda completou com aquele sorriso falso que não chegava nos olhos. É, Edna, você já está com idade, né? 67 anos. Não faz sentido você ficar com uma responsabilidade dessas nas suas costas. Você mal consegue cuidar da sua própria casa aqui. A gente podia até te dar uma mesada mensal para você se manter confortável. Tipo R$ 500 por mês. Dá para você pagar suas continhas e comprar suas coisinhas. R$ 500 por mês. Pela casa que valia mais de R$ 1.200.000. Eu fiquei em silêncio. Deixei eles falarem. Guilherme continuou. E mãe, a gente precisa conversar sobre essa história de você ter chamado a polícia. Isso foi muito exagerado. A gente só estava fazendo uns eventos pequenos para amigos. Não era nada demais. A senhora criou um problemão desnecessário. A gente podia ter resolvido isso em família. Fernanda. E agora a gente está com a imagem manchada por causa disso. Eu perdi seguidores. Marcas estão questionando parcerias comigo. Você precisa consertar isso, Edna. Eu respirei fundo. Contei até 10 mentalmente. Aí eu abri a pasta que estava na mesa de centro bem na frente deles. Eu tirei a escritura e coloquei na mão do Guilherme. Falei com uma voz firme que eu não sabia que tinha. Vocês estão vendo isso? É a escritura da casa de Ubatuba. Está escrito aqui, bem clarinho, que a proprietária sou eu. Edna Queiroz, viúva de Paulo Queiroz. Olha-se aqui, só tem o meu nome. Não tem o nome do Guilherme em lugar nenhum. Nem uma vírgula. Quando o seu pai morreu, Guilherme, ele deixou essa casa exclusivamente para mim porque ele confiava em mim. Ele nunca colocou seu nome porque ele sabia que você ainda não estava pronto para essa responsabilidade. E pelo visto, ele estava absolutamente certo. Guilherme ficou branco. As mãos dele tremeram segurando o papel. Fernanda arrancou a escritura da mão dele e começou a ler com desespero. Eu não dei tempo para eles processarem. Eu já peguei os próximos documentos. Vocês acham que eu não sabia que vocês estavam alugando a minha casa?
Vocês acham que eu sou burra, idiota? Acham que porque eu tenho 67 anos eu não sei usar internet? Eu joguei na mesa os prints dos anúncios. Aqui, anúncio no site de locação de imóveis. Casa luxuosa em Ubatuba, disponível para eventos e festas. Capacidade para 150 pessoas. Piscina, churrasqueira, vista para o mar. R$ 3.000 por noite. Tem até o número do seu celular aqui, Guilherme. Joguei mais papéis. Aqui os comprovantes de Pix que vocês receberam. R$ 42.000 nos últimos 2 anos. R$ 42.000 usando um imóvel que não é de vocês. Isso se chama apropriação indébita, e vocês dois podem responder criminalmente. Fernanda levantou do sofá e gritou: Você não pode fazer isso com a gente. A gente só estava tentando rentabilizar um espaço que você nem usa. Você deixa a casa parada o ano inteiro. A gente está cuidando, está mantendo. Mantendo? Eu ri. Um riso seco, sem alegria. Você mandou embora o Cristiano que cuidava da casa há 15 anos. Você trocou todas as coisas que tinham valor sentimental para mim. Você jogou fora a cadeira de balanço do meu marido morto. Você está mantendo! Guilherme finalmente reagiu. Ele me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Um ódio que me fez dar um passo para trás. Mãe, a senhora está exagerando e fazendo escândalo por nada. A casa é da família. Eu sou seu único filho. Eu tenho direito. Aquelas palavras me acertaram como um tapa. Eu senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas não deixei cair. Eu olhei direto nos olhos dele e respondi: Você não tem direito nenhum, Guilherme. Você tem obrigação de me respeitar e você não respeitou. Você me humilhou. Você me excluiu da vida dos seus filhos. Você deixou sua esposa me tratar como lixo. E agora você ainda tem coragem de dizer que está no seu direito de roubar de mim? Eu respirei fundo e peguei o último documento que Dr. Marcelo tinha preparado. Vocês têm 72 horas para desocupar completamente a casa de Ubatuba. Meu advogado já entrou com ação de despejo. Qualquer pertence de vocês que ficar lá depois desse prazo vai ser considerado abandonado. E tem mais. Joguei na mesa uma planilha detalhada. Eu vou cobrar cada centavo que vocês lucraram com o aluguel ilegal. R$ 42.000. Mais os danos que vocês causaram ao imóvel. Móveis quebrados, cerca destruída, jardim arruinado. Mais R$ 20.000. Mais as despesas que eu paguei sozinha todos esses anos enquanto vocês usavam a casa de graça. IPTU, condomínio, água, luz, manutenção. Mais R$ 25.000. O total que vocês me devem é de R$ 87.000. E meu advogado vai oficializar isso na justiça amanhã de manhã. Fernanda estava tremendo. O rosto dela estava vermelho. Ela gritou: Você vai se arrepender, Edna. Meu pai é amigo de juiz. A gente tem conexões. A gente vai destruir você. Você vai terminar seus dias sozinha numa casa de repouso esquecida. Guilherme pegou ela pelo braço com força e praticamente a arrastou para fora. Antes de sair, ele se virou para mim e disse baixo, com uma voz gelada: A senhora acabou de perder o único filho que tem. E os netos também. Marina e Pedro nunca mais vão querer ver a senhora. Espero que tenha valido a pena. A porta bateu. Eu fiquei sozinha na minha sala. Minhas pernas estavam bambas. Eu me sentei no sofá e fiquei olhando para os documentos espalhados na mesa. Eu estava tremendo da cabeça aos pés. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu senti que tinha feito a coisa certa. Eu tinha me defendido. Eu tinha dito não. Eu liguei para a Dona Amélia, minha amiga de infância, e contei tudo. Ela veio correndo. Ficou comigo a noite inteira segurando minha mão enquanto eu chorava. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu não estava mais triste. Eu estava pronta para a guerra. No dia seguinte, Dr. Marcelo me ligou às 8 da manhã. A voz dele estava séria. Edna, eles entraram com contestação. E não é qualquer contestação. Eles contrataram um escritório grande e estão alegando que você deu permissão verbal para o uso comercial da casa. Que era um acordo tácito entre vocês. Que você sabia de tudo e está voltando atrás agora por problemas psicológicos relacionados à idade. Meu estômago revirou. Problemas psicológicos? É. Eles estão dizendo que você está tendo episódios de confusão mental e que precisa de acompanhamento. E tem pior, Edna. Muito pior. O que pode ser pior que isso?
A Fernanda está espalhando nas redes sociais dela que você é uma mãe abusiva que está perseguindo o próprio filho por inveja do sucesso dele. Ela fez 3 posts ontem à noite. Um deles já tem mais de 50 mil curtidas. Ela está chorando nos vídeos dizendo que você sempre foi controladora e agressiva, que você batia no Guilherme quando ele era criança, que você ameaçou tirar os netos dela. Eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Minha respiração ficou curta. Ela está mentindo descaradamente. Eu sei, Edna, e a gente vai provar isso. Mas eu preciso que você fique calma. Não responda nada nas redes sociais. Não faça nenhum comentário público. Deixa comigo. Eu já pedi uma liminar para derrubar as postagens por difamação. E eu vou pedir danos morais extras por isso. Mas eu não conseguia ficar calma. Eu entrei nas redes sociais da Fernanda. Vi os vídeos. Ela estava chorando, com a voz embargada, dizendo que eu sempre fui uma mulher amargurada que nunca aceitou o casamento deles, que eu inventava coisas para separá-los, que eu ligava no meio da noite fazendo escândalo, que eu aparecia sem avisar na casa deles para vigiar. Tudo mentira, tudo absolutamente inventado. E pior, os comentários. Essas sogras tóxicas são um perigo. Pobre moça, deve sofrer tanto com essa mulher. Idosos às vezes ficam paranoicos mesmo, precisa de tratamento. Alguém precisa internar essa senhora antes que ela faça algo pior. Eu fechei o aplicativo e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de humilhação. Mas o pior ainda estava por vir. Nos 15 dias seguintes, Guilherme e Fernanda entraram em modo de guerra total. Eles não estavam mais se defendendo. Eles estavam atacando para destruir. Eles contrataram um advogado caríssimo de um escritório grande de São Paulo. Um homem de terno italiano que começou a me encher de processos. Uma enxurrada de papéis chegando na minha casa todo dia. Primeiro veio uma ação dizendo que eu era mentalmente incapaz de administrar meus próprios bens, que eu precisava de um curador e que Guilherme, como único filho, devia ser nomeado meu curador legal para proteger meu patrimônio de decisões irracionais causadas por declínio cognitivo. Junto com a ação veio um laudo psiquiátrico, um laudo assinado por um doutor, Heitor Pamplona, psiquiatra, dizendo que pessoas da minha idade frequentemente desenvolvem demência senil, comportamentos paranoicos, perda de memória e incapacidade de tomar decisões financeiras complexas. O laudo dizia que eu apresentava sinais claros de deterioração mental, baseado em relatos de familiares próximos. O psiquiatra nem me conhecia, nunca tinha falado comigo, nunca tinha me examinado, mas tinha assinado um laudo me declarando incapaz. Eu fiquei apavorada, aterrorizada, porque se aquele laudo fosse aceito, eu ia perder tudo. Eles iam ter controle total sobre minha casa, minha conta bancária, minha vida inteira. Eu liguei para Dr. Marcelo chorando. Ele tentou me acalmar, mas eu ouvia na voz dele que a situação era séria. Edna, esse laudo é claramente fraudulento. Nenhum psiquiatra sério faz diagnóstico sem examinar o paciente. A gente vai contestar e pedir uma perícia independente. Mas eu preciso ser honesto com você. Até sair a decisão da perícia pode demorar. E eles vão tentar usar esse tempo para conseguir uma liminar de interdição provisória. Eles conseguiram pagar testemunhas falsas também. 3 pessoas que eu nem conhecia assinaram declarações dizendo que me viram em situações de confusão mental. Uma disse que me viu no mercado conversando sozinha e xingando pessoas que não existiam. Outra disse que me viu perambulando perdida no bairro sem saber onde morava. A terceira disse que eu bati na porta dela no meio da noite achando que era minha casa. Tudo mentira. Tudo inventado. Tudo comprado com dinheiro. Eu liguei para a Dona Amélia desesperada. Era meia-noite, mas eu não conseguia parar de chorar. Ela veio na minha casa de pijama mesmo e ficou comigo até o sol nascer. Ela segurou minhas mãos e disse: Edna, você não pode desistir agora. Você sabe que você está lúcida. Você sabe que eles estão mentindo. A verdade sempre aparece. Sempre. A gente vai provar que você está perfeita. E eles vão pagar por cada mentira. Mas no dia seguinte, aconteceu algo que me destruiu por dentro. Fernanda conseguiu convencer Marina e Pedro, meus netos, a gravarem um vídeo. Dr. Marcelo me ligou para me avisar antes que eu visse nas redes sociais. Mas eu já tinha visto.
Alguém tinha me marcado no vídeo. Eu cliquei sem pensar. Marina estava sentada no sofá com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pedro estava ao lado dela segurando a mão da irmã. A Fernanda não aparecia no vídeo, mas era óbvio que ela estava filmando e orientando. Marina começou a falar com a voz trêmula. Eu preciso falar a verdade sobre minha avó Edna. As pessoas acham que ela é uma vovó boazinha, mas ela não é. Ela sempre foi uma pessoa muito controladora e agressiva com a gente. Quando eu era pequena, ela gritava comigo por qualquer coisa. Se eu derrubasse suco, se eu fizesse barulho, se eu não comesse tudo. Ela me dava beliscões no braço quando eu me comportava mal. Ela dizia que eu era mal educada e mimada. Pedro continuou. Ela batia na gente sim. Ela dava palmadas fortes quando a gente não obedecia. Uma vez eu quebrei uma xícara sem querer e ela me puxou pela orelha tão forte que ficou vermelha o dia inteiro. Eu tenho medo da minha avó. A gente tem medo dela. Marina voltou a falar chorando. E agora ela está fazendo isso com meu pai. Ela está perseguindo ele. Ela quer destruir nossa família. Meu pai só queria cuidar da casa dela e ela inventou que ele estava roubando. Ela está ficando louca. Alguém precisa internar ela antes que ela machuque alguém. O vídeo tinha 3 minutos. 3 minutos de mentiras. 3 minutos que estavam destruindo minha reputação completamente. Quando terminou, eu vi que já tinha mais de 200.000 visualizações. Os comentários eram horríveis. Que vó monstro! Deus me livre! Precisam tirar essa mulher do convívio social. Criança não mente sobre abuso, acreditem nelas. Essa senhora precisa de internação imediata. Eu senti algo quebrar dentro de mim, porque não importava que fosse tudo mentira. Não importava que eu nunca tinha encostado um dedo naquelas crianças. Não importava que eu sempre fui carinhosa com eles. As pessoas estavam acreditando. O mundo inteiro estava me vendo como um monstro. Eu liguei para Dr. Marcelo soluçando. Mal conseguia falar. Eles viraram meus netos contra mim. Fizeram eles mentirem. Como eu vou provar que isso é mentira? Como? Dr. Marcelo ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse com uma voz firme. Edna, respira. Respira fundo. Agora me escuta com atenção. Esse vídeo foi o maior erro que eles cometeram. Porque isso é crime. Isso é uso de menor para difamação. Isso é coaching de testemunha. Isso é false memory implantation. A gente vai derrubar esse vídeo, vai processar eles por isso e vai usar isso como prova da má-fé deles. Mas e se não der tempo? E se a juíza acreditar neles antes? Não vai, porque eu tenho uma notícia para você, uma notícia muito boa. Meu coração acelerou. O quê? Eu contratei um investigador particular, o melhor de São Paulo, e ele descobriu coisas muito interessantes sobre seus queridíssimos filho e nora. Coisas que vão virar esse jogo completamente. Pela primeira vez em dias, eu senti uma fagulha de esperança. Me conta. Amanhã de manhã eu vou na sua casa com todos os documentos. E aí a gente vai montar o contra-ataque final. Mas te adianto uma coisa. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Naquela noite, eu dormi 4 horas. Mas foram as primeiras 4 horas de sono que eu conseguia ter em semanas. No dia seguinte, Dr. Marcelo chegou na minha casa às 8 da manhã com uma maleta cheia de documentos. Dona Amélia também estava comigo. A gente sentou na mesa da cozinha e ele começou a abrir as pastas. Edna, você está vendo isso aqui? Ele colocou na minha frente o contrato social de uma empresa. Isso é a empresa da Fernanda. Chama-se FB Eventos Premium Ltda. Olha aqui na lista de atividades da empresa. Eu li. Locação de imóveis para eventos sociais e corporativos. Dr. Marcelo bateu o dedo no papel. Ela não estava só alugando sua casa de forma irregular. Ela registrou isso oficialmente como atividade da empresa dela. Ela abriu CNPJ para fazer isso. Ela emitia nota fiscal para alguns clientes. Ela declarava parte da renda, mas não toda. Ela sabia exatamente que estava cometendo apropriação e tentou legalizar usando a empresa. Isso prova dolo, prova intenção criminosa, não foi erro, foi premeditado. Eu senti minha respiração prender. E isso muda o quê? Muda tudo, porque agora não é só apropriação indébita, é estelionato qualificado. A pena é muito maior, e tem mais. Ele colocou outros papéis na mesa. O investigador descobriu que o Guilherme abriu uma conta bancária secreta. Uma conta num banco digital que você não conhece. Ele usava essa conta exclusivamente para receber os pagamentos dos aluguéis.
Ele nunca declarou essa renda no imposto de renda. A Receita Federal pode autuá-lo por sonegação fiscal. E a multa pode chegar a 75% do valor sonegado mais juros. Dona Amélia assoviou baixinho. Eles cavaram a própria cova. Tem mais ainda. Doutor, Marcelo colocou fotos na mesa. Lembra do psiquiatra que assinou o laudo falso dizendo que você é incapaz? Doutor Heitor Pamplona. O investigador descobriu que ele é amigo pessoal íntimo do pai da Fernanda há mais de 20 anos. Eles fazem churrasco juntos todo mês no clube. Eles viajam juntos para pescar. As esposas deles são amigas. Isso é conflito de interesses gravíssimo. O laudo é nulo. E o Conselho Regional de Medicina pode cassar a licença dele. Eu senti lágrimas de alívio escorrendo. Então a gente tem chance? Edna, a gente não tem chance. A gente já ganhou. Falta só oficializar. Dr. Marcelo puxou mais documentos. E sobre o vídeo dos seus netos, eu já entrei com representação no Ministério Público por uso de menor em crime contra a honra. A Fernanda pode responder por isso. E eu consegui uma prova definitiva de que foi tudo forjado. Ele me mostrou prints de conversas de WhatsApp. O investigador conseguiu acesso às conversas entre a Fernanda e uma amiga dela. Olha aqui o que ela escreveu. Consegui fazer os meninos gravarem o vídeo chorando. Tive que gravar 5 vezes até ficar convincente. Prometi que se eles fizessem direitinho, eu dava R$1.000 para cada um gastar no shopping. Ela confessou. Ela confessou tudo por escrito. Eu cobri a boca com as mãos. Dona Amélia abraçou meus ombros. Dr. Marcelo continuou. Eu já protocolei tudo isso no processo. Já pedi a perícia psiquiátrica independente em você, que vai provar que você está plenamente capaz. Já pedi o bloqueio da conta secreta do Guilherme. Já denunciei o psiquiatra no CRM. Já pedi a remoção imediata do vídeo dos meninos. E já entrei com representação criminal contra os 2 na delegacia. Ele me olhou nos olhos. Em 2 semanas tem a audiência final. E eu garanto para você, eles vão cair forte. Eu segurei a mão do Dr. Marcelo. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça ainda. Agradeça depois da sentença. Os 15 dias até a audiência foram os mais longos da minha vida. Eu fiz a perícia psiquiátrica independente. Passei 3 horas com uma psiquiatra séria que me fez testes de memória, de raciocínio lógico, de cognição. No final ela disse: Senhora Edna, a senhora está com a mente mais lúcida que muito jovem de 30 anos que eu atendo. Não há absolutamente nenhum sinal de demência ou comprometimento cognitivo. Aquilo foi como um bálsamo na minha alma ferida. No dia da audiência, eu acordei às 5 da manhã. Vesti minha melhor roupa. Um conjunto social simples, mas elegante. Prendi o cabelo, coloquei a aliança de casamento que eu nunca tiro. Olhei no espelho e respirei fundo. Dona Amélia foi comigo. A gente chegou no fórum às 8h30. A audiência era às 9h. Guilherme e Fernanda já estavam lá com o advogado deles. Quando me viram, eles me fuzilaram com os olhos. Fernanda estava de óculos escuros dentro do fórum. Guilherme estava pálido, com olheiras profundas. A gente entrou na sala da juíza. A doutora Paula Mendonça, uma mulher de uns 50 anos, de semblante sério, mas olhar justo. A audiência começou. O advogado deles falou primeiro. Tentou dizer que tudo era um mal-entendido. Que Guilherme acreditava de boa fé que tinha direito à casa. Que a relação entre mãe e filho estava deteriorada por problemas de saúde mental meus. Que o vídeo dos netos era espontâneo. Que eles só queriam o melhor para mim. Quando terminou, Dr. Marcelo se levantou. E foi implacável. Ele começou lendo trechos do laudo da perícia psiquiátrica independente que atestava minha plena capacidade mental. Depois leu o relatório do investigador, mostrando o conflito de interesses do Dr. Pamplona. Depois mostrou os prints das conversas da Fernanda, confessando que forjou o vídeo dos netos. Depois mostrou o contrato social da empresa dela, com locação de imóveis como atividade. Depois mostrou os extratos da conta secreta do Guilherme. Depois mostrou os cálculos da Receita Federal sobre sonegação fiscal. A juíza ia ficando cada vez mais séria conforme ouvia. Em determinado momento, ela interrompeu e perguntou diretamente para Guilherme:
O senhor confirma que abriu uma conta bancária para receber pagamentos de aluguéis de um imóvel que não é seu e não declarou essa renda? Guilherme gaguejou. Eu achei que a casa eventualmente seria minha. Então, responda sim ou não. Sim, a juíza olhou para Fernanda. E a senhora confirma que orientou menores de idade a gravarem vídeo com acusações falsas contra a avó deles mediante pagamento? Fernanda tirou os óculos. Estava com os olhos inchados. Eu não forcei nada. Eles queriam fazer. Eles têm medo dela mesmo. Dr. Marcelo interveio. Meritíssima. Eu tenho aqui os prints onde a ré confessa textualmente que teve que gravar 5 vezes até ficar convincente. A juíza pegou os prints. Leu em silêncio. Balançou a cabeça. Vou proferir a sentença. Meu coração disparou. Dona Amélia apertou minha mão. A juíza começou a ler e cada palavra era como música para meus ouvidos. Diante das provas apresentadas, fica claro que os réus Guilherme Queiroz e Fernanda Bittencourt Queiroz agiram com dolo, má-fé e desrespeito absoluto, não apenas às leis, mas à dignidade da autora que é mãe de um dos réus. Os réus são condenados solidariamente a pagarem à autora Edna Queiroz o valor de R$ 82 mil referentes aos lucros obtidos ilegalmente com aluguéis não autorizados do imóvel, mais R$ 23 mil referentes a danos materiais comprovados no imóvel, mais R$ 30 mil por danos morais, considerando a gravidade das acusações falsas e da difamação pública, totalizando R$ 135 mil. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fica determinado o bloqueio imediato de todos os bens dos réus até o pagamento integral da dívida. Fica determinado ainda que os réus estão proibidos de se aproximarem da residência da autora num raio de 500 metros sob pena de prisão em flagrante. A ação de interdição por incapacidade mental é julgada totalmente improcedente e os réus são condenados por litigância de má-fé a pagarem uma multa adicional de R$ 15 mil aos cofres públicos. A juíza fez uma pausa, olhou diretamente para Guilherme e Fernanda. E eu vou além. Determino que cópias deste processo sejam encaminhadas ao Ministério Público para investigação criminal por apropriação indébita, sonegação fiscal, uso de menor para fins ilícitos e falsa perícia médica. Os réus podem responder criminalmente por todos esses crimes. E determino também que cópia seja enviada ao Conselho Regional de Medicina para a apuração do Dr. Heitor Pamplona. Guilherme levantou da cadeira e gritou: Isso é um absurdo! Essa mulher está roubando meu futuro. Ela está destruindo minha família. A juíza bateu o martelo com força. Silêncio! O senhor está em desacato à autoridade e pode ser preso agora mesmo. Seguranças! 2 seguranças se aproximaram. Guilherme sentou tremendo. Fernanda estava chorando compulsivamente, com a maquiagem toda borrada. A juíza continuou. E deixem-me dizer uma última coisa. Eu trabalho há 26 anos na justiça e raramente vi um caso de ingratidão, ganância e crueldade tão grande quanto esse. A autora emprestou sua propriedade por mais de 2 décadas por amor materno. E os réus retribuíram com roubo, mentira, difamação e tentativa de interdição. Isso é simplesmente repugnante. Sentença encerrada. Ela bateu o martelo pela última vez. Eu desabei em lágrimas. Dona Amélia me abraçou. Dr. Marcelo apertou meu ombro. Eu tinha vencido. Contra tudo e contra todos, eu tinha vencido. Guilherme e Fernanda saíram da sala sem olhar para trás. Eu os vi indo embora pelos corredores do fórum. E pela primeira vez em meses, eu senti paz. Nos meses seguintes, eu assisti à vida de Guilherme e Fernanda desmoronar peça por peça. E eu não senti pena, nem por um segundo. A primeira coisa que aconteceu foi a Receita Federal. Eles receberam a denúncia e abriram investigação formal. Em 3 semanas, saiu a autuação. Guilherme e Fernanda foram multados em R$ 240 mil por sonegação fiscal dos últimos 3 anos. R$ 240 mil que eles não tinham. O banco bloqueou todas as contas deles para garantir o pagamento. Cartão de crédito bloqueado. Cheque especial bloqueado. Eles ficaram sem acesso a dinheiro nenhum da noite para o dia. Fernanda teve um colapso nervoso.
Ela postou um vídeo chorando, dizendo que estava sendo perseguida pelo sistema, que estava sendo vítima de injustiça. Mas dessa vez, ninguém acreditou, porque Dr. Marcelo tinha conseguido uma liminar, obrigando ela a postar um vídeo de retratação, admitindo que mentiu sobre mim. O vídeo tinha que ficar fixado no perfil dela por 1 ano inteiro. E toda vez que alguém entrava no perfil dela, via aquilo. As marcas começaram a romper contratos, uma por uma. Empresa de cosméticos cancelou, marca de roupas cancelou, aplicativo de delivery cancelou. Em 2 meses ela perdeu toda a renda que tinha como influenciadora. De R$20 mil por mês para 0. Guilherme sofreu algo ainda pior. O escritório de arquitetura, onde ele era sócio com outros 2 arquitetos, descobriu o escândalo. Eles o chamaram para uma reunião. Eu soube disso depois pelo investigador que Dr. Marcelo manteve monitorando eles. Os sócios disseram que a reputação do escritório estava sendo manchada, que clientes estavam cancelando projetos porque não queriam se associar com alguém envolvido em apropriação indébita e sonegação fiscal. Eles deram um ultimato. Ou Guilherme saía da sociedade, ou eles fechavam o escritório. Guilherme foi obrigado a vender sua parte, e vendeu por um valor muito abaixo do mercado porque estava desesperado por dinheiro. Ele recebeu R$120 mil pela parte dele que valia pelo menos 300 mil. E esse dinheiro foi imediatamente bloqueado pela justiça para pagar as dívidas comigo e com a Receita. Eles tentaram segurar o apartamento deles. Era um apartamento lindo de 3 quartos no Jardim Europa que valia R$1.800.000. Mas não conseguiram pagar as 3 prestações do financiamento. O banco começou o processo de execução. Eles foram despejados em 90 dias. Eu soube que no dia do despejo Fernanda chorou tanto que os vizinhos chamaram a polícia achando que ela estava sendo agredida. Ela se recusava a sair. Gritava que aquela era a casa dela, que ela tinha construído aquela vida. Guilherme teve que praticamente arrastá-la para fora. Eles se mudaram para um apartamento alugado de 2 quartos em São Caetano do Sul, um bairro bem mais distante e simples. O aluguel era R$2 mil, mas mesmo assim estava pesado para eles. Guilherme estava trabalhando como arquiteto freelancer, fazendo pequenas reformas residenciais. Ganhava quando muito R$5 mil por mês, às vezes menos. Fernanda tentou voltar a fazer conteúdo nas redes sociais, mas ninguém mais a levava a sério. Os seguidores dela caíram de 300 mil para 80 mil em 6 meses. E os que sobraram eram só haters comentando sobre o processo. A empresa de eventos dela, a FB Eventos Premium, faliu. Ela teve que fechar oficialmente. Devia dinheiro para fornecedores, devia dinheiro para o contador, devia dinheiro para todo mundo. Mas o pior golpe para ela veio do próprio pai. O Sr. Bittencourt, o pai dela, que era dono da concessionária de carros importados, ficou furioso com o escândalo. Ele ligou para ela gritando que ela tinha manchado o nome da família, que ele tinha amigos juízes, empresários, políticos, que todo mundo estava comentando sobre a filha dele que roubou da sogra idosa. Ele disse que ela era uma vergonha e cortou relações. Ele parou de pagar a mesada mensal de R$5 mil que sempre deu para ela desde que ela casou. Parou de pagar o convênio médico, parou de pagar tudo. Fernanda implorou, chorou ao telefone, mas ele desligou e bloqueou o número dela. A mãe dela também. A família inteira virou as costas. E sabe o que aconteceu depois? A Fernanda pediu o divórcio do Guilherme. Ela não aguentou a queda do padrão de vida. Não aguentou morar num apartamento alugado sem varanda. Não aguentou andar de ônibus porque eles tiveram que vender os 2 carros para pagar dívidas. Não aguentou não poder mais comprar bolsa de grife. Ela simplesmente abandonou ele. Pegou as malas numa tarde e foi embora. Voltou para a casa dos pais implorando para eles a aceitarem de volta. Eles aceitaram, mas com condições humilhantes. Ela tinha que trabalhar na concessionária como recepcionista, ganhando salário mínimo. Ela que nunca trabalhou um dia na vida. Marina e Pedro, meus netos, ficaram morando com o Guilherme no apartamento apertado. Mas eu soube que eles estavam sofrendo muito. Pedro teve depressão. Marina desenvolveu ansiedade. Os 2 tiveram que trocar de escola, porque não dava mais para pagar a particular. Foram para a escola pública. E eu estava finalmente em paz.
Com o dinheiro que recebi da indenização, eu reformei completamente a casa de Ubatuba. Pintei de cores claras, troquei os móveis, coloquei plantas por todo lugar, consertei a cerca, reformei a piscina, deixei tudo lindo. E aí eu tive uma ideia que deu sentido para todo o sofrimento que eu passei. Eu transformei a casa num espaço de retiro para mulheres idosas que sofreram abandono familiar. Eu e Dona Amélia coordenamos tudo. A gente conseguiu doações de empresas locais. A gente oferece hospedagem gratuita de 1 semana para senhoras que estão passando por situações de solidão, depressão ou conflito familiar grave. A gente recebe elas, oferece terapia em grupo, passeios pela praia, oficinas de artesanato, rodas de conversa. Já recebemos 23 mulheres nos últimos 8 meses, cada uma com uma história de dor. Cada uma carregando mágoas de filhos ingratos, de netos que não ligam, de famílias que abandonaram. E a gente se ajuda. A gente chora junto. A gente ri junto. A gente se cura junto. Eu me sinto útil de novo. Eu me sinto viva de novo. Eu finalmente encontrei meu propósito. Uma das senhoras que recebemos, Dona Clarice, de 72 anos, me disse algo que eu nunca vou esquecer. Edna, você transformou sua dor em acolhimento para outras pessoas. Isso é a coisa mais linda que alguém pode fazer. Eu chorei quando ela disse isso, porque era exatamente assim que eu me sentia. 3 meses depois do julgamento, numa terça-feira chuvosa de abril, minha campainha tocou às 7 da noite. Eu abri a porta e quase caí para trás de susto. Era Guilherme. Mas não era o Guilherme que eu conhecia. Ele estava irreconhecível. Barba grande e desgrenhada por fazer, cabelo comprido e sujo, olheiras profundas e roxas. Roupa amassada que parecia que ele tinha dormido nela por dias. Ele estava mais magro, os olhos fundos, a pele pálida. Ele começou a chorar antes mesmo de falar qualquer coisa, lágrimas grossas descendo pelo rosto. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Eu fiquei parada na porta sem saber o que fazer. Meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dele, mas alguma coisa me impediu. Guilherme, o que você quer? Eu vim pedir perdão, de joelhos, do fundo do meu coração. Ele realmente se ajoelhou ali na porta da minha casa, na chuva, soluçando. A Fernanda me deixou, meus sócios me expulsaram, eu perdi tudo, absolutamente tudo. O apartamento, os carros, a empresa, o dinheiro. Eu estou morando num apartamento de 2 cômodos com meus filhos. Eu mal consigo pagar as contas. A Marina está em depressão. O Pedro não fala mais comigo direito. Minha vida desmoronou completamente. Ele levantou o rosto molhado de chuva e lágrimas para mim. E eu mereço. Eu mereço cada segundo desse sofrimento. Porque eu fui o pior filho do mundo. Eu tratei a senhora como lixo. Eu roubei da senhora. Eu tentei declarar a senhora incapaz. Eu destruí a senhora publicamente. Eu virei meus próprios filhos contra a senhora. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer. Ele fungou. Limpou o nariz com a manga da camisa molhada. Eu sei que a senhora não tem motivo nenhum para me perdoar. Eu sei que eu não mereço perdão. Mas eu estou aqui implorando. Porque a senhora é a única pessoa que eu tenho no mundo. Minha esposa me abandonou. Meu sogro me odeia. Meus amigos sumiram. A senhora é tudo que me resta. Eu olhei para ele por um longo tempo. Eu senti meu coração apertar. Porque mesmo depois de tudo, aquele ainda era meu filho. Aquele ainda era o menino que eu carreguei no colo, que eu embalei para dormir, que eu ensinei a andar. Mas aí eu lembrei. Eu lembrei dele me ignorando no Natal enquanto comemorava com a família da Fernanda. Eu lembrei da Fernanda me chamando de velha ridícula e ele rindo junto. Eu lembrei dele atravessando a rua para não ter que falar comigo. Eu lembrei dele cobrando entrada de estranhos na minha casa. Eu lembrei do processo tentando me declarar louca. Eu lembrei do vídeo falso dos meus netos dizendo que tinham medo de mim. Eu lembrei dele gritando no fórum que eu estava roubando o futuro dele. E a dor voltou. Fresca. Como se tivesse acontecido ontem. Eu respirei fundo. Guilherme, levanta daí. Ele levantou trêmulo. Entra. Você está encharcado. Ele entrou. Eu peguei uma toalha e dei para ele. Ele se secou em silêncio. A gente sentou na sala. O mesmo sofá onde ele tinha exigido que eu passasse a casa para o nome dele.
Eu comecei a falar, devagar, cada palavra pesada. Guilherme, eu te perdoo, de coração. Eu perdoo todas as coisas horríveis que você fez comigo, porque guardar raiva só me faria mal. Eu não quero mais carregar esse peso. Os olhos dele brilharam de esperança. Mas a esperança morreu. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que eu vou deixar você voltar para a minha vida. Mãe, por favor, deixa eu terminar. Minha voz saiu mais firme. Você fez escolhas, Guilherme. Você escolheu a Fernanda em vez de mim. Você escolheu dinheiro em vez de dignidade. Você escolheu humilhar a mãe que te criou sozinha depois que seu pai morreu. Você escolheu roubar de mim. Você escolheu tentar me destruir psicologicamente quando eu reagi. Você usou seus próprios filhos, meus netos, para mentir sobre mim. Você tentou me trancar num asilo me declarando louca. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Um filho que faz isso com a própria mãe não merece uma segunda chance. Porque se você foi capaz de fazer tudo isso uma vez, você pode fazer de novo. E eu já sofri demais, eu já dei demais, eu já perdoei demais. Chegou a minha hora de viver em paz. Mãe, eu mudei, eu juro que mudei, eu aprendi. Você não mudou, Guilherme. Você só está arrependido porque perdeu tudo. Se você ainda tivesse o apartamento, se você ainda tivesse dinheiro, se a Fernanda ainda estivesse com você, você não estaria aqui. Você estaria continuando a me ignorar. Seu arrependimento não é por me amar, é por precisar de mim. Ele abaixou a cabeça, porque sabia que era verdade. Eu continuei. Você precisa aprender a viver com as consequências dos seus atos. Você precisa aprender a se levantar sozinho. Você precisa aprender a ser homem sem usar ninguém como muleta. E eu preciso viver em paz, longe de quem me fez tanto mal. Mas eu sou seu filho. Você deixou de ser meu filho quando me tratou como inimiga. Família não é quem compartilha seu sangue, Guilherme. Família é quem te respeita, te valoriza e te ama de verdade. E você provou que não sabe fazer nenhuma dessas coisas. Guilherme ficou em silêncio. Ele olhava para o chão como uma criança sendo repreendida. Eu vou te pedir uma coisa só, eu disse. Cuida bem dos seus filhos. A Marina e o Pedro não têm culpa de nada disso. Eles foram manipulados por você e pela Fernanda. Eles precisam de um pai presente. Seja esse pai. Reconstrua sua vida por eles, não por mim. Ele assentiu sem falar nada. Agora eu quero que você saia da minha casa. E não volte mais. A ordem judicial continua valendo. Você não pode se aproximar de mim. Se você vier aqui de novo, eu vou chamar a polícia. Guilherme levantou devagar. Ele olhou para mim uma última vez, os olhos dele cheios de dor. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por tudo. Eu sei, mas não muda nada. Ele caminhou até a porta, colocou a mão na maçaneta, virou-se mais uma vez. A senhora vai ser feliz. Eu sei disso, e eu vou ter que viver o resto da vida sabendo que eu joguei fora a melhor pessoa que eu tinha. Ele abriu a porta e saiu na chuva. Eu fiquei parada na sala ouvindo os passos dele se afastando. Ouvi ele soluçar na rua. Ouvi ele entrar no carro velho que ele tinha agora. Ouvi o motor ligar e ele ir embora. Eu me sentei no sofá. Chorei mais uma vez. Mas dessa vez não era choro de dor. Era choro de libertação. Porque pela primeira vez em décadas eu escolhi a mim mesma. Passaram-se 6 meses desde aquela noite chuvosa. 6 meses desde que fechei a porta para Guilherme pela última vez. E eu posso dizer com toda sinceridade, foram os melhores 6 meses da minha vida em muito tempo. O projeto da casa de retiro em Ubatuba cresceu mais do que eu imaginava. A gente conseguiu uma parceria com a prefeitura que ajuda com parte das despesas. Conseguimos doações de supermercados locais para a alimentação. Uma psicóloga voluntária vem 2 vezes por semana fazer atendimento gratuito. Já recebemos 41 mulheres até agora, cada uma com sua história. Dona Sebastiana, que foi expulsa de casa pela nora. Dona Irene, cujos filhos brigam pela herança enquanto ela ainda está viva. Dona Carmen, que não vê os netos há 5 anos porque a filha se mudou e cortou contato. A gente criou uma rede de apoio, um grupo de WhatsApp onde todas conversam. Elas se ajudam, se aconselham, marcam encontros em São Paulo.
Viraram amigas de verdade. Eu finalmente entendi que meu propósito não era mais ser mãe do Guilherme. Meu propósito era ser luz para outras mulheres que estavam no escuro como eu estive. Eu voltei a viajar também, coisa que eu não fazia desde que o Paulo morreu. Fui para o Nordeste conhecer as praias. Fui para o Sul visitar vinícolas. Fui para o Rio passar um fim de semana longo, sempre com a dona Amélia, que virou minha companheira de aventuras. Eu emagreci 6 quilos. Voltei a me cuidar. Pinto o cabelo agora. Faço caminhada 3 vezes por semana. Comecei aula de pintura. A casa está cheia de telas que eu fiz. São horríveis, mas eu adoro cada uma. Eu ri de novo. De verdade. Daquele jeito que faz o estômago doer. Sobre Guilherme, eu soube notícias pelo Dr. Marcelo que ainda mantém contato com alguns conhecidos da área jurídica. Ele está trabalhando como desenhista técnico numa empresa pequena. Ganha salário fixo. Nada demais. Mora no mesmo apartamento em São Caetano. Os meninos estão se adaptando à escola pública. Pedro entrou para o time de futebol e está indo bem. Marina começou terapia e está melhorando. Fernanda casou de novo, com um empresário mais velho que o pai apresentou. Ela postou fotos do casamento nas redes sociais. Vestido branco caríssimo, festa enorme. Ela estava sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Guilherme não foi convidado para o casamento. Os filhos dele também não. Ele nunca mais tentou me procurar. Respeitou o que eu pedi. E eu agradeço por isso. Às vezes, de madrugada, quando não consigo dormir, eu penso nele. Eu me pergunto se ele está bem, se ele está comendo direito, se ele está conseguindo pagar as contas, se ele está feliz. E aí eu lembro que ele é adulto, que ele fez escolhas, que ele precisa viver as consequências, e que não é minha responsabilidade salvá-lo. Porque a verdade é essa. A gente não pode salvar quem não quer ser salvo. A gente não pode amar quem não sabe amar de volta. A gente não pode se sacrificar por quem nos sacrificaria sem pensar 2 vezes. Hoje, eu acordei cedo. Tomei café na varanda vendo o sol nascer. Olhei as plantas do jardim que eu mesma plantei. Liguei para a dona Amélia confirmando nosso almoço. Escolhi a roupa que vou usar no retiro desse fim de semana, onde vamos receber mais 3 senhoras. E eu sorri. Sorri porque eu estou em paz. Uma paz profunda que ninguém pode tirar de mim. Tem gente que pode pensar que eu fui cruel com meu filho, que mãe de verdade perdoa sempre, que família é família independente de qualquer coisa, que eu deveria ter dado mais uma chance. Mas essas pessoas não viveram o que eu vivi, não sentiram a dor que eu senti, não foram traídas por quem mais amavam no mundo. Perdoar não significa voltar. Perdoar significa liberar a raiva para que ela não te destrua por dentro. E eu perdoei, de coração. Mas eu escolhi seguir minha vida sem quem me fez mal. E não há nada de errado nisso. Porque às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é se afastar, é fechar a porta, é dizer não, é escolher sua paz em vez da presença de alguém que só te machuca. E a verdade que eu aprendi depois de 67 anos de vida é essa. Você ensina às pessoas como te tratarem. Se você aceita migalhas, vão te dar migalhas para sempre. Se você aceita desrespeito, vão te desrespeitar para sempre. Mas se você coloca limite, se você diz chega, se você se valoriza, aí as coisas mudam. Nem sempre mudam com as pessoas que você quer. Às vezes elas vão embora. Às vezes você perde gente. Às vezes dói tanto que você acha que não vai sobreviver. Mas você sobrevive. E do outro lado da dor tem uma versão sua mais forte, mais sábia, mais inteira. Eu não mudaria nada do que aconteceu, porque tudo me trouxe até aqui. Até essa versão de mim que finalmente sabe o próprio valor, que finalmente entende que merece respeito, que finalmente escolhe a si mesma. Tem uma frase que eu coloquei na parede da casa de Ubatuba, bem na entrada onde todas as mulheres veem quando chegam. Família não é obrigação, é escolha. E você tem o direito de escolher quem merece estar na sua vida. Essa frase resume tudo o que eu aprendi. Guilherme sempre vai ser meu filho, biologicamente. Mas ele deixou de ser minha família quando me tratou como inimiga. E está tudo bem. Eu fiz as pazes com isso. Ontem eu estava na praia de Ubatuba. O sol estava se pondo. O céu estava laranja e rosa. As ondas batiam suaves na areia. Eu estava descalça, sentindo a água gelada nos pés.
E pela primeira vez em muitos anos, eu me senti completa. Eu não precisava de mais nada. Eu não precisava da aprovação de ninguém. Eu não precisava provar nada para ninguém. Eu estava ali, viva, inteira, livre. E isso era mais do que suficiente. Se você está lendo essa história, se você está passando por algo parecido, eu quero que você saiba uma coisa. Você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. Não importa se é seu filho, sua filha, seu marido, sua irmã. Ninguém tem o direito de te desrespeitar. E você tem o direito de se afastar. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de escolher sua paz. Não deixa ninguém te convencer de que você é obrigada a aguentar maus tratos em nome do amor. Amor de verdade não machuca. Amor de verdade não humilha. Amor de verdade não rouba. Amor de verdade não destrói. E se alguém faz essas coisas com você, isso não é amor. É abuso disfarçado de afeto. Você merece mais. Você sempre mereceu mais. Hoje eu olho para trás e vejo uma mulher que passou por tempestades, mas não se deixou afundar. Uma mulher que foi traída, mas não se tornou amarga. Uma mulher que foi machucada, mas não se fechou para o mundo. Eu transformei minha dor em propósito, minha mágoa em missão, meu sofrimento em serviço. E no final das contas, essa é a maior vitória de todas. Não é fazer quem te machucou se arrepender. Não é vê-lo sofrendo. Não é a vingança. A maior vitória é reconstruir sua vida. É voltar a sorrir. É encontrar paz. É ser feliz apesar de tudo. Essa é a minha história. A história de uma mãe que amou demais, que foi traída pelo próprio filho, que quase foi destruída, mas que se levantou e escolheu viver. E se eu consegui, você também consegue. E você, o que faria no meu lugar? Conta aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal para não perder as próximas. E já aproveita para clicar na história que está passando na tela agora. Até a próxima.